Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver alguns conceitos básicos da parte de rotações. Na verdade, vamos começar a fazer uma analogia com o nosso movimento translacional. No nosso movimento translacional a gente tinha um deslocamento que ele era linear e a gente tinha uma distância percorrida. Bom, a ideia do translacional é a gente falar em distância percorrida e falar em deslocamento. Lembra que a gente tinha uma relação entre velocidade escalar e velocidade vetorial, né? Que seria a nossa velocidade média vetorial, trabalhando essa questão do deslocamento. Agora a gente vai falar numa circunferência. Tá? Pode ser uma esfera girando, pode ser um círculo girando, qualquer coisa assim. A gente já tem uma pequena ideia, né, de como que é isso lá no nosso movimento circular uniforme. Quando a gente estava discutindo movimento de um modo geral, eu trouxe para vocês alguma coisa sobre movimento circular uniforme. Dê uma olhadinha de novo no vídeo de movimento circular uniforme, porque ali naquele vídeo a gente vai ver que, comparando com o movimento translacional, se no meu MRU a minha aceleração é nula, portanto a minha velocidade é constante, no meu movimento circular uniforme, embora a minha velocidade em módulo seja constante, a minha aceleração não necessariamente é nula, porque no movimento circular eu tenho aquela aceleração centrípeta, que aqui nós vamos estar chamando de aceleração radial. Então, na rotação, a gente vai também ver uma relação de posição, que nem a gente viu na translação. Só que lá era um deslocamento linear e agora o nosso deslocamento é angular, ou seja, ele é em forma de ângulo. Tá? Então, se eu saio, eu tenho essa circunferência, eu tenho uma circunferência, eu tenho um raio R, digamos que aqui é o nosso 0 graus, né? Lembrando lá do movimento circular uniforme, se a gente estiver no sentido anti-horário, ele é positivo, se a gente estiver no sentido horário, ele é negativo. Então, vamos tomar como referência o raio na horizontal, como sendo, então, o nosso ângulo zero. E aí, o meu raio vai descrever esta trajetória aqui. Ele vai sair desta posição de ângulo zero e vai para essa posição de ângulo θ. Bom, então, ele percorreu esse comprimento S de arco. Claro que se eu pegar uma régua eu vou fazer uma linha reta aqui, então eu não vou ter uma medida real desse arco. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de corda, né, e desenhar e para traçar em cima desse arco, depois a gente estica a corda e a gente consegue medir linearmente o quanto vale esse arco. E o quanto que vale esse arco? Esse arco ele vai estar valendo justamente o valor desse ângulo aqui multiplicado pelo raio dessa circunferência. Então, numa circunferência, o meu raio ele é sempre constante, ele é sempre o mesmo, né? Porque, como a gente define um círculo, né? Então, o raio ele é sempre o mesmo, ele não muda. Esse comprimento S aqui, lembrando até do nosso movimento circular uniforme. Se vocês lembrarem lá do nosso movimento circular uniforme, a gente viu que para ele dar uma volta completa nesse círculo aqui, eu tenho o tempo para uma volta completa, o meu período, né? A frequência é quantas voltas ele dá na unidade de tempo, porque ele pode dar mais de uma volta, né, gente? Ele não precisa dar uma volta só. A gente está analisando sobre uma volta para facilitar o nosso entendimento. E essa minha velocidade tangencial aqui, se eu decompor ela em termos de x e de y, ela vai estar mudando constantemente, né? Então, se eu pegar nesse ponto aqui o meu x é negativo, o meu y é positivo. Se eu trouxer esse plano cartesiano para cá, a minha velocidade tangencial tá para cá, eu vou ter tanto x quanto y negativos. Se eu trouxer isso aqui para cá, eu vou ter o x positivo e y negativo. Se eu trouxer para o quarto quadrante, né, que aqui a gente vai dividir primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Se eu trouxer para o quarto quadrante esse meu eixo aqui, a minha velocidade está para cá, ela vai ser positiva tanto em x quanto em y. E aqui ela está negativa em x e positiva em y. Então, quando eu der uma volta completa, um período, eu vou fazer uma circunferência, eu vou percorrer toda a circunferência do círculo, que vai ser uma distância, né, se a gente lembrar lá dos cálculos de perímetros, né, de 2πr. Então, se a minha velocidade é uma distância sobre o tempo, a distância que essa partícula percorre em torno desse círculo aqui, ó, é 2πr no período. Então, a minha velocidade é 2πr sobre o período. Se minha frequência é inversa do período, então aqui eu estou dividindo pelo período, aqui eu vou multiplicar pela frequência e eu posso ter essas duas equações para minha velocidade.
Lembrando que aqui a minha velocidade tangencial ela é constante. E quem é a minha aceleração centrípeta? A minha aceleração centrípeta é justamente uma força, né? Força é massa vezes aceleração. Ela está relacionada à força, então, com que eu vou estar evitando que essa partícula saia com essa velocidade tangencial em linha reta, né? Então, aqui a gente já pode trazer alguns conceitos lá da relação de segunda lei de Newton e das questões do movimento circular uniforme. Bom, rotações. Nas rotações, o meu movimento não é circular uniforme. Tá? A gente vai começar analisando o movimento circular, bonitinho, né? Só que ele vai poder variar a velocidade agora. Então, ele vai diferenciar um pouquinho no sentido do que a gente estava observando lá. Então, uma coisa muito importante é que esse meu ângulo que está sendo descrito aqui, ele está relacionado a esse arco e a esse raio. Ok, isso quer dizer que se eu tiver um raio maior, eu vou percorrer um pedaço de arco maior no mesmo ângulo. Vamos imaginar essa caneta aqui. Então, eu vou segurar a caneta aqui. Tá? Vou segurar a caneta aqui. E agora eu vou fazer com ela, o meu ponto de giro, o meu eixo de rotação, vai estar aqui onde eu estou fixando ela. Então, ela vai percorrer este arco aqui. E aqui ela percorreu 90 graus. É visível que o meu dedo aqui está percorrendo um arco muito maior do que se eu pegar ela aqui e fizer isso aqui. Então, quando eu peguei um raio menor, eu percorri um arco menor. Quando eu peguei um raio maior, eu percorri um arco maior, só que o ângulo de giro, ele é o mesmo, né? O meu ângulo não mudou. Então, por isso que vai existir essa relação aqui do arco que o círculo está percorrendo em função do raio desse círculo. Isso vai ser importante, né, para a gente poder ver que vão existir, então, num disco girando, né, se eu estiver mais próximo ao eixo de rotação ou se eu estiver mais afastado do eixo de rotação, eu posso ter velocidades tangenciais diferentes. Mas a minha velocidade angular, ela é a mesma, porque quem vai ditar a minha velocidade angular é justamente este eixo de rotação. Então, o meu ângulo está sendo definido por esse eixo de rotação, né? E claro, né, que aqui eu estou tendo dentro dessa circunferência um raio para poder enxergar melhor isso. E então, tudo que eu analisar em termos do meu deslocamento angular é em termos deste eixo de rotação. Eu pegar essa caneta aqui e eu girar ela, né? Então, eu giro ela, só que, claro, se eu girar só ela, eu estou vendo só um eixo de rotação. Então, se eu pegar, por exemplo, ela aqui, né? Então, tá aqui o meu eixo de rotação e tá aqui o meu disco girando. Bom, como é que eu vou enxergar esse disco girando? Vamos colocar pode ser a própria tampinha da caneta que eu vou colocar para vocês, né? E com a própria tampa da caneta, então a gente vai ter o referencial da onde está girando, né? Da onde esse objeto vai estar girando. Então, aqui, né? Eu estou saindo deste ponto aqui, e aí eu venho para este ponto lá. Agora eu vejo, né, a tampinha da caneta aqui, né, ela girar, e quem está sendo responsável pelo meu giro é esse eixo de rotação aqui, que nada mais é do que a caneta que eu estou usando para poder fazer esse movimento. Então, aqui eu acho que fica mais claro de enxergar que o meu eixo de rotação está aqui no centro da circunferência, né? E aí eu consigo fazer o giro dessa circunferência. Isso vai ser extremamente importante porque nós vamos poder fazer algumas analogias e a gente vai ver que existe nesse próprio giro, então, né, a questão da minha velocidade tangencial, que é essa mais externa, que a gente vai ver em relação à borda do giro, e a minha velocidade angular, que é a velocidade com que eu faço este giro. Da mesma maneira, a gente vai ter o ângulo e a aceleração angular, né, que vão estar nesse eixo de rotação. E o resto acaba sendo consequência. A gente pode pensar numa bola, né? Uma bola de futebol, acho que todo mundo já viu uma bola de futebol, todo mundo já viu uma bola de futebol rolar. Claro que aqui a gente está falando da rotação, a gente não está analisando ainda o rolamento. Porque para a gente poder fazer uma análise de rolamento, a gente vai ter que associar o movimento rotacional com o movimento translacional. Porque no meu rolamento, o meu objeto está se deslocando linearmente também. Então, aí o movimento ele fica um pouquinho mais complexo. Então, vamos pensar só no giro, né? Só no giro dessa bola.
Então, se eu pensar na circunferência dessa bola, ou dessa esfera, ou de qualquer outra circunferência, né, a gente já viu que uma volta completa é a que a gente vai chamar de período. Mas, em termos de uma volta completa, a gente tem uma rotação, ou a gente tem uma revolução, e na rotação e na revolução a gente vai fazer um ângulo de 360 graus ou 2π radianos. Né? Então, lembrando, se eu girar esta bola deste ponto, fizer um giro assim, aqui eu percorri 90 graus, posso fazer aqui com a nossa canetinha, né? Então, aqui eu vou ter feito 90 graus ou π sobre 2. Aqui eu fiz 180 graus ou π. Aqui eu estou nos 270 graus ou 3/2 de π. E aqui eu fechei os 360 graus ou 2π radianos. Obviamente que eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então, se eu estou saindo daqui, eu fiz aqui 2π. Se eu der outra volta completa, eu vou ter 4π. Mais uma volta completa, eu vou ter 6π. E assim sucessivamente. Então, eu posso ter uma volta completa, uma volta e meia, uma volta em um pedaço, uma volta... Bom, aí a gente vai estar jogando em função justamente destes ângulos que a gente vai estar trabalhando aqui. Ah, então, o 360 não é o meu limite. O meu limite pode ser, para 10 voltas, eu vou fazer 3.600 graus, né? Ou 20π radianos. No Sistema Internacional de Unidades, a gente vai ter que trabalhar com radianos, tá? Quando a gente for ver as equações, depois desse vídeo, eu vou ver se eu faço um videozinho ali de um exemplo, de um exercício, para poder estar trazendo para vocês, então, essas questões, né, do eixo de rotação, essas questões de unidades e tudo mais. Mas lembrando, unidades aqui, vamos estar trabalhando sempre em radianos. E aí a gente pode fazer até por regrinha de 3. A 360 graus equivale a 2π radianos, então 27 graus vai equivaler a quantos π radianos, né? Então a gente faz essa regrinha de 3 aqui. Lembrando que se a gente está falando do deslocamento de ângulo, né, é o ângulo final menos o ângulo inicial. Tá? A gente tem sempre que lembrar dessa questão, que nem a gente trabalhava um deslocamento em termos de x na translação, agora a gente vai fazer um deslocamento em termos de ângulo na rotação. Outra coisa importante é que a gente pode fazer uma bela de uma analogia com aquele nosso movimento translacional. O que a gente tinha lá no nosso movimento translacional? Recomendo também vocês darem uma nova olhada no vídeo sobre MRUV. Né? No MRUV eu vou trazer essas equações aqui. Na verdade, agora a gente já pode até estar falando de derivada, né? A gente viu, né? A gente sabe, ou a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, se vocês pegarem esta equação, função horária, e derivarem, vocês vão chegar nesta equação aqui, tá? Porque dx dt é o meu v, ou seja, a derivada da posição em função do tempo é a minha velocidade. E a derivada da minha velocidade em função do tempo é a aceleração. Então, agora eu acho que a gente já pode, né, trazer alguns argumentos do cálculo para estar explicando isso aqui. Bom, se eu tinha um x, e agora eu vou fazer uma analogia desse x com aquele arco, né, com S daquele arco, ele não era um x, aqui eu não poderia substituir por um x sobre r, aí eu vou ter o ângulo. Aqui um x inicial sobre um S inicial e o raio, e eu vou ter o ângulo. Então, eu posso reescrever estas equações aqui em função do meu movimento circular, tá? Então, aqui eu tinha uma posição inicial e final, uma velocidade inicial, uma aceleração em um tempo, né? Onde aqui também eu vou ter relações de velocidades finais iniciais, aceleração e tempo. Vou fazer uma analogia com o movimento circular. O movimento circular, então, eu tenho que o meu θ é aquele x, que agora a gente está chamando de um arco S, porque ele não é exatamente linear, mas se eu pegar uma cordinha e depois eu estico, eu consigo ver direitinho um valor linear ali. Então, é aquele valor do arco dividido pelo raio. A minha velocidade angular é a minha velocidade em função do raio. A minha aceleração angular é a aceleração em função do raio. Então, se eu dividir, aqui no caso, como eu já tenho θ, né? Então, se eu multiplicar esse θ por r, esse θ inicial por r, essa velocidade angular inicial por r e essa aceleração por r, o meu r simplifica na equação, ele desaparece. E aí, eu multiplicando isso aqui tudo por r,
eu vou chegar nessa equação aqui. O mesmo vai acontecer com uma velocidade angular final igual a uma velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo, e a mesma coisa vai estar acontecendo, então, com o quadrado da velocidade angular final é igual ao quadrado da velocidade angular inicial mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação da posição angular. Então, as mesmas equações que a gente trabalhava lá no sistema translacional, a gente vai estar trabalhando aqui, só que em função de radianos. Em função de radianos por segundo ao quadrado na nossa aceleração. Tá? Então, eu tenho que trabalhar com essa unidade de radianos. Se eu trabalhar com graus, eu não consigo ter as equivalências de unidades, né, para chegar num resultado coerente. Vamos ver se a gente faz um exemplo de exercício para isso, tá? E outra coisa muito importante que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui dessa aceleração angular, né? Essa aceleração angular é aquela aceleração do meu giro, porque o meu giro ele pode ser constante, então eu não tenho aceleração angular, mas ele pode ser variável, né? Eu posso ter uma velocidade angular variável, uma frequência de variação aqui. E aí, então, eu vou ter uma aceleração variável também. O que acontece é que aqui até eu vou tirar esse ou. O que acontece é que em termos da aceleração eu tenho duas acelerações no meu movimento circular. Aquela aceleração radial que a gente já viu, né? Que a gente viu lá no movimento circular, então a minha aceleração centrípeta, ou aceleração radial, ela é o quadrado da velocidade translacional lá dividido pelo raio. Se eu pegar que esta velocidade aqui, ela é W vezes R, ela é a velocidade angular vezes o raio, então eu colocar isso ao quadrado, eu tenho a velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Então, esse raio simplifica com o raio ao quadrado de cima e eu tenho que a minha aceleração radial vai ser quadrado da velocidade angular multiplicado pelo raio. Mas eu também tenho uma aceleração tangencial, né? Essa aceleração tangencial, ela vai estar relacionada justamente ao meu eixo, ao giro do meu eixo de rotação. Então, essa aceleração tangencial em qualquer distância que eu tenho em relação a esse eixo de rotação aqui, que nem a gente viu aquela variação de arco e a variação da nossa velocidade tangencial, a gente pode ter uma aceleração tangencial também no momento que aquela velocidade tangencial variar na unidade de tempo, que é o que a gente tem de aceleração. Então, a minha aceleração tangencial ela vai ser dada por essa aceleração do meu eixo de rotação em função do raio, né? Em função da distância com que eu estou desse eixo de rotação. Tá? Gente, conceitos básicos para a gente começar a entender a parte de rotações, ok?